Antes de começarmos a leitura, acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva. Olá, tudo bem? Vamos para a leitura de Êxodo, capítulo de número 28 e 29. Capítulo de número 28 começa com o título As roupas dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: Mande chamar o seu irmão Arão e os filhos dele, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Separe-os do povo de Israel para que me sirvam como sacerdotes. Faça roupas de sacerdote para seu irmão a fim de darem a ele dignidade e beleza. Chame todas as pessoas a quem eu dei habilidade e mande que façam as roupas de Arão para que ele seja consagrado como meu sacerdote. Mande que façam um peitoral, um manto sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, uma mitra e um cinto. Essas pessoas farão roupas de sacerdote para o seu irmão Arão e os filhos dele, a fim de que eles me sirvam como sacerdotes. Esses artesãos deverão usar fios de lã azul, púrpura e vermelha, fios de ouro e linho fino. O manto sacerdotal. Os artesãos farão um manto sacerdotal de fios de lã azul, púrpura e vermelha, de linho fino e de fios de ouro, e o enfeitarão com bordados. Nas duas pontas do manto haverá duas alças que deverão ser presas nos dois lados do manto. O cinto que passará pela cintura do manto para prendê-lo será feito dos mesmos materiais do manto, formando com ele uma só peça. Pegue 2 pedras de ágata e grave nelas os nomes dos filhos de Jacó. 6 nomes numa pedra e 6 nomes na outra, por ordem de idade. Escolha um bom ourives para gravar nas 2 pedras os nomes dos filhos de Jacó e para montar as pedras em engastes de ouro. Coloque essas 2 pedras nas alças do manto sacerdotal para representarem as 12 tribos do povo de Israel. Assim Arão levará nos ombros esses nomes para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Faça 2 engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro entrelaçadas em forma de cordão que você prenderá nos engastes. O peitoral. Faça um peitoral que o grande sacerdote usará para descobrir a vontade de Deus. Como o manto sacerdotal, o peitoral também será feito de fios de lã azul, púrpura e vermelha, e de linho fino e enfeitado com bordados. O peitoral será quadrado e dobrado em 2. Terá 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura. Coloque nele 4 carreiras de pedras preciosas. Na primeira carreira ponha um rubi, um topázio e uma granada. Na segunda carreira ponha uma esmeralda, uma safira e um diamante. A terceira carreira terá uma turquesa, uma ágata e uma ametista. A quarta carreira terá um berilo, um ônix e um jaspe. As pedras deverão ser montadas em engastes de ouro. Em cada uma dessas 12 pedras será gravado o nome de um dos filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel. Com fios de ouro puro trançados, faça cordões para o peitoral. Faça também 2 argolas de ouro e as prenda nas pontas da parte de cima do peitoral. Passe os 2 cordões de ouro nas 2 argolas e prenda as 2 pontas dos cordões nos 2 engastes de ouro do peitoral, que serão presos nas 2 alças
do manto na parte da frente. Faça outras 2 argolas de ouro que serão presas nas 2 pontas de baixo do peitoral, na borda do lado de dentro do manto. Faça ainda mais 2 argolas de ouro e prenda-as nas pontas das 2 alças do manto, embaixo, na frente dele, perto da costura e acima do cinto. Com um cordão azul, prenda as argolas do peitoral nas argolas do manto, para que o peitoral fique preso acima do cinto e não se solte. Quando entrar no lugar santo, Arão usará esse peitoral gravado com os nomes das tribos do povo de Israel, para que eu, o Senhor, sempre lembre do meu povo. Ponha o Urim e o Tumim no peitoral para que estejam em cima do coração de Arão quando ele estiver na minha presença. Nessas ocasiões, Arão deverá usar o peitoral para que ele possa saber o que eu quero que o povo de Israel faça. As outras roupas dos sacerdotes. A sobrepeliz, roupa que vai por cima do manto sacerdotal, será tecida inteiramente de fios de lã azul. Nela haverá uma abertura para passar a cabeça. Essa abertura será rematada com uma tira de malha, para que não se rasgue. Em volta de toda a barra, coloque aplicações em forma de romãs, feitas de fios de lã azul, púrpura e vermelha. Entre uma romã e outra, ponha sininhos de ouro. Arão deverá usar essa sobrepeliz quando estiver servindo como sacerdote, tanto quando estiver na minha presença no lugar santo, como quando sair dele. Nessas ocasiões, o som dos sininhos será ouvido e Arão não será morto. Faça também uma placa de ouro puro e grave nela a seguinte frase: separado para o Senhor. Amarre essa placa na frente da mitra com um cordão de lã azul. Arão deverá usá-la na testa para que eu, o Senhor, aceite todas as ofertas que os israelitas me trouxerem, e para que eles não sejam culpados se cometerem algum erro ao oferecê-las a mim. Você tecerá para o sacerdote uma túnica de linho, uma mitra de linho fino e um cinto bordado. Para os filhos de Arão, faça túnicas, cintos e mitras, a fim de lhes darem dignidade e beleza. Com essas roupas, vista o seu irmão Arão e os filhos dele. Depois, consagre-os e dedique-os derramando azeite na cabeça deles, para que me sirvam como sacerdotes. Faça calções de linho para cobrir a nudez deles, calções que vão da cintura até as coxas. Arão e os seus filhos deverão usá-los sempre que entrarem na tenda da minha presença, ou quando chegarem perto do altar para servirem como sacerdotes no lugar santo. Deste modo, eles não se arriscarão a morrer por mostrarem a sua nudez. Arão e os seus descendentes obedecerão a essa ordem para sempre. Agora o capítulo de número 29. Ordenação dos sacerdotes. O Senhor disse a Moisés: a fim de separar Arão e os seus filhos como sacerdotes para o meu serviço, faça o seguinte: pegue um touro novo e 2 carneiros sem defeito. Pegue farinha de trigo e faça alguns pães com azeite e outros sem azeite, todos sem fermento. Faça também alguns pães achatados e passe azeite em cima. Ponha tudo isso numa cesta e ofereça a mim quando você fizer o sacrifício do touro novo e dos 2 carneiros. Traga Arão e os filhos dele para a entrada da tenda da minha presença e mande que eles se lavem. Depois vista Arão com as suas roupas de sacerdote, isto é, a túnica, o manto sacerdotal e a sobrepeliz, o peitoral e o cinto que passa pela cintura do manto. Ponha nele a mitra e amarre nela a placa sagrada em que estão gravadas as palavras: separado para o Senhor. Em seguida, ponha na cabeça dele o azeite de ungir. Traga os filhos de Arão
e vista túnicas neles. Ponha faixas em volta da sua cintura e mitra na sua cabeça. É assim que você consagrará Arão e os seus filhos. Ele e os seus descendentes deverão me servir para sempre como sacerdotes. Traga também o touro novo para a frente da tenda da minha presença, e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o touro ali na minha presença, na entrada da tenda. Depois pegue o sangue do touro e com o dedo ponha sobre as pontas do altar e derrame o resto na base do altar. Em seguida, queime no altar como oferta para mim as seguintes partes do animal: toda a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins e a gordura que os cobre. Mas queime fora do acampamento a carne do animal, o couro e as tripas. Essa é uma oferta para tirar os pecados dos sacerdotes. Depois pegue um dos carneiros e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate o carneiro, pegue o sangue e com ele borrife os 4 lados do altar. Corte o carneiro em pedaços, lave os miúdos e as pernas traseiras e ponha em cima da cabeça e dos outros pedaços. Queime o carneiro inteiro em cima do altar como oferta de alimento. O cheiro dessa oferta me agrada. Depois pegue o outro carneiro e Arão e os seus filhos porão as mãos na cabeça dele. Mate esse carneiro e ponha uma parte do sangue dele na ponta da orelha direita de Arão e na ponta da orelha direita de seus filhos. Também ponha o sangue sobre o dedo polegar da mão direita deles e sobre o dedão do pé direito. E com o resto do sangue borrife os 4 lados do altar. Pegue um pouco do sangue que está no altar e o azeite de ungir, e com eles borrife Arão, e as suas roupas, e os seus filhos, e as roupas deles. Então ele e os seus filhos, e as roupas de todos eles estarão separados para mim. Esse carneiro é oferecido para a ordenação dos sacerdotes. Retire a gordura desse carneiro, o rabo, a gordura que cobre os miúdos, a melhor parte do fígado, os 2 rins com a gordura que os cobre e a coxa direita. Da cesta de pães sem fermento que foram oferecidos a mim, pegue um pão de cada tipo, um pão feito com azeite, outro pão sem azeite e um pão achatado. Ponha esses pães nas mãos de Arão e dos filhos dele e faça com que eles separem para mim como oferta especial. Depois pegue os pães das suas mãos e queime em cima do altar como alimento oferecido a mim. O cheiro dessa oferta me agrada. Pegue o peito do carneiro e o separe para mim como oferta especial. Essa parte do animal ficará para você. Na cerimônia de ordenação de um sacerdote, o peito e a coxa do carneiro deverão ser separados para mim como oferta especial e deverão ser dados para os sacerdotes. As ofertas de paz dos israelitas serão feitas assim para sempre. O peito e a coxa do animal pertencem aos sacerdotes. Essa é a oferta do povo para mim, o Senhor. Depois da morte do sacerdote Arão, as suas roupas passarão para os seus filhos, e eles as usarão quando forem ordenados. O filho de Arão que ficar no lugar dele como sacerdote e que entrar na tenda da minha presença para o serviço no lugar santo, deverá usar essas roupas 7 dias. A carne do carneiro usado na ordenação de Arão e dos seus filhos deverá ser cozida num lugar sagrado. Na entrada da tenda da minha presença, eles deverão comer essa carne com o pão que ficar na cesta. Quando eles forem ordenados, comerão o que foi oferecido como sacrifício para tirar os pecados. Somente os sacerdotes poderão comer esse alimento, pois ele é sagrado. Por isso, a carne ou o pão que não forem comidos naquele mesmo dia deverão ser queimados. Não deverão ser comidos, pois são sagrados. Conforme eu mandei, faça durante 7 dias a cerimônia para ordenar Arão e os seus filhos. Cada dia ofereça um touro novo,
como sacrifício para conseguir o perdão dos pecados de todos. Com o sacrifício para tirar pecados, você purificará o altar e depois o ungirá a fim de torná-lo santo. Faça isso todos os dias durante 7 dias. Então o altar ficará completamente santo, e qualquer pessoa ou coisa que tocar nele sofrerá, por causa do poder da sua santidade. As ofertas de todos os dias. Todos os dias e para sempre, sacrifique 2 carneirinhos de 1 ano. Sacrifique um deles de manhã e o outro à tarde. Junto com o primeiro carneirinho, ofereça 1 quilo de farinha de trigo misturada com 1 litro de azeite. E como oferta, derrame 1 litro de vinho. À tarde, ofereça outro carneirinho e, junto com ele, a mesma quantidade de farinha, azeite e vinho, como de manhã. Essa é uma oferta de alimento trazida para mim, o Senhor. O seu cheiro me agrada. E essa oferta a ser queimada deve ser oferecida para sempre na minha presença, na entrada da tenda da minha presença. Ali eu me encontrarei com meu povo e falarei com você. Ali me encontrarei com o povo de Israel e a minha glória fará com que esse lugar fique santo. Eu farei com que a tenda e o altar fiquem santos e separarei Arão e os seus filhos para me servirem como sacerdotes. Morarei no meio do povo de Israel e serei o Deus deles. Eles ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus que os tirou do Egito para morar entre eles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. É isso aí, pessoal. Essa é a leitura de hoje. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Acione o sininho da notificação, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e dê o seu like. Assim você ajudará o nosso canal a crescer. Esta é a leitura anual da Bíblia em ordem cronológica, com o pastor Abner Olavo da Silva.